TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, meus queridos. Hoje é quinta-feira, mais um programa Missão em Ação. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje, eu que comecei o programa, diferente, né? Porque hoje o programa está especialíssimo. As nossas convidadas são incríveis, lindas. E o assunto, gente, vocês vão amar. Mas, antes, vamos começar como a gente sempre faz. Compartilha aí. Quem está entrando aqui agora já começa a compartilhar a live. Vamos fazer recorde de compartilhamento nessa live. E não esquece, vai mandando seu nome, seus beijo, agradecimento, que eu vou ler tudo aqui. Vou passar para a Pri também, para ela poder agradecer vocês. Não esquece de falar de onde vocês são. E agora vamos para as nossas convidadas, porque vocês vão amar o assunto de hoje, eu tenho certeza. Oi, gente! Como prometido aqui, elas estão conosco em mais um Missão em Ação. Compartilha esse programa que está sensacional, nós estamos muito felizes. Eu já tive a oportunidade de conhecer as meninas numa palestra que eu participei com elas. Elas têm um tema maravilhoso e hoje a gente vai ter acesso a tudo isso. Então compartilha essa live, fica essa tarde com a gente tem muito para aprender. Faça suas perguntas, mande seus beijos, que tem uma grande possibilidade delas responderem, tá bom? Então, vai compartilhando, vai mandando beijo, vai mandando seus recadinhos, prepara as suas perguntas, que hoje tá sensacional. E aqui eu estou com elas, Camila e Luana, ou Luana e Camila, como vocês preferirem. Boa tarde, meninas. Muito obrigada pelo convite que vocês aceitaram. Eu já tive realmente o privilégio de conhecer vocês. Foi sensacional, tanto é que a gente ficou marcada, né? A gente se conheceu lá e foi um bate-papo maravilhoso. E o assunto de vocês é muito incrível. Nunca se falou tanto sobre saúde, né? E vocês trazem uma proposta muito diferente do que a gente já está acostumado. A gente vê aí mais do mesmo o tempo todo. E nós somos completamente exclusivas, né, com esse assunto de vocês. Então, eu queria dar o espaço para vocês, né? Porque as pessoas em casa já estão muito ansiosas esperando. Então, façam as suas devidas apresentações. Então, boa tarde, pessoal. Pri, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todo hoje. Nosso. Bom, eu sou a Luana, então... Camila, né, para diferenciar. Bom, como tudo começou, né, nós somos da educação física, né, e no decorrer da nossa experiência de mais de 10 anos como personal trainer, muitas pessoas nos buscavam com o intuito de mudar o seu estilo de vida, né, que é sobre isso que a gente vai falar muito aqui hoje. Né, muitas pessoas querendo inserir a prática de exercício físico como hábito no seu dia a dia ou até emagrecer, né? E só o que a gente observava é que muitas vezes as pessoas, mesmo querendo mudar, elas não conseguem, né? Nunca se falou tanto sobre a importância de um estilo de vida saudável, sobre alimentação saudável, nunca se teve tanta informação. E por que as pessoas não conseguem mudar? Mesmo querendo, não conseguem, né? E isso sempre nos intrigou muito. Então, a gente vai bater um papo legal aí sobre isso hoje. Ai, que legal, Camila. Isso, e o que a gente vai buscar conversar aqui, trazer para o bate-papo, realmente é uma proposta um pouquinho diferente, né? A gente quebrar uns paradigmas aí, buscar compreender algumas coisas de uma forma, né, um pouquinho diferente do que a gente ouve falar por aí. E aí estamos abertas às perguntas, à interação do público, né? E agradecemos o convite. Bombar. A gente crê que vai bombar aí, né? E vocês são, formação de vocês são da área da educação física, né? Conta pra gente um pouquinho como é que despertou esse interesse pelo coach e mudar totalmente a ideia, porque a gente só fala em emagrecimento, né? Antes, na verdade, só falávamos sobre emagrecimento. Então, vocês ajudam muitas pessoas a emagrecerem sem ser o foco principal. Então, conta pra gente, fala pra gente sobre esse mundo, como é que tudo começou. Há 10 anos atrás, a gente já entendeu, mas a gente quer os detalhes.
Então, como tu mesma falou, nós somos da educação física, né? A gente fez também mestrado na área, especialização, mestrado. E no decorrer da nossa experiência como personal trainer, né, como eu já adiantei, muitas pessoas nos buscavam com o intuito de mudar seu estilo de vida. E muitas pessoas querendo emagrecer também. E a gente acompanhou muitas clientes e muitos clientes que tiveram transformações muito bonitas, né? Pessoas que passaram a realmente conseguir mudar o seu estilo de vida. Mas também muitas pessoas acabavam desistindo no meio do caminho, né? E mesmo sabendo da importância de ter hábitos saudáveis, acabava largando tudo no meio do caminho. Ou emagreciam até um certo momento e depois voltavam a engordar tudo de novo. E isso nos frustrava, né? Como é que pode que as pessoas não conseguem sustentar algo que faz tão bem para elas? Né? Porque, querendo ou não, se a gente perguntar quem quer ser saudável, quem quer se sentir bem com o seu próprio corpo, todo mundo vai dizer que sim. Né? E se a gente perguntar o que é preciso fazer para ter saúde, as pessoas todas vão saber. Fazer exercício físico, cuidar da alimentação, dormir bem. Né? E aí, só que aí a gente começou a se questionar, poxa, por que as pessoas sabem o que é preciso fazer, nunca teve tanta informação, mas não conseguem mudar? Não fazem, né? Sabem o que precisa e não fazem. Isso. E aí a gente começou a falar, não, temos que, né, descobrir assim, como fazer para efetivamente ajudar as pessoas a se transformarem. E aí teve um caso, há uns anos, né, no começo da nossa experiência, de um cliente, inclusive, emagreceu 25 quilos, foi até um exemplo, foi para a mídia, deu uma repercussão muito legal, por meio de exercício físico, da alimentação, sono de qualidade. E aí, depois de um tempo, emagreceu 25 quilos e aí depois teve alguns problemas emocionais e acabou desistindo, engordando tudo de novo. Aí foi o estopim. A gente falou, não, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa para que as pessoas consigam sustentar isso. E aí a gente desenvolveu a nossa metodologia, né, dos 6 pilares da saúde integral, que a gente vai estar conversando aqui um pouquinho hoje. Incrível. Camila, me diz assim, vocês são gêmeas, são idênticas, e realmente se a gente não souber, mesmo quem é quem, a gente acaba confundindo. E como foi assim para vocês, essa pergunta é minha, tá, gente? Eu sempre tive essa curiosidade, eu já estou aproveitando para perguntar. E como foi assim para vocês despertarem e fazer a mesma coisa, né? É muito bom se a gente sempre tivesse um irmão que comprasse uma ideia com a gente, de participar mesmo dos nossos projetos. A gente sabe que tudo que a gente faz em família tem uma possibilidade realmente bem maior de dar certo. E como foi esse despertar aí de vocês para trabalharem juntas? Sempre foi assim? Sempre vocês são só duas? Como é que é a família de vocês? E me fala um pouquinho sobre isso. Então, eu e a Luana, a gente sempre foi muito parceira, né? Eu acho que uma vantagem da questão de ser gêmeos é justamente essa, porque a gente acaba passando pelas mesmas coisas, pelo mesmo período, na infância, adolescência, a gente acaba, né, vivendo as mesmas coisas, o mesmo período, né? E a nossa família sempre teve muito movimento, né? O nosso irmão foi atleta de voleibol e aí no colégio já assim a gente via ele jogando e a gente começou a ter vontade também de jogar voleibol e aí entramos no esporte, né? E aí viramos atletas e o nosso pai também estimulava muito a questão, né, da atividade física, né? A nossa mãe também. Então a nossa vida ela foi muito ativa desde cedo, né? O esporte entrou na nossa vida muito cedo e isso acabou despertando a gente para fazer o curso de educação física, né? Então assim, como a gente era muito do esporte, a gente tinha as mesmas amizades, né? E aí a gente foi desenvolvendo realmente os mesmos interesses, né? E aí a gente resolveu para educação física, então, né? Fizemos a graduação juntas. E a gente realmente tem uma conexão muito forte, né, de gêmeas, assim. E é interessante colocar, assim, que a gente trabalha muito com a questão da espiritualidade também, do autoconhecimento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E toda essa nossa metodologia, ela veio também da nossa própria busca, do nosso próprio processo de autoconhecimento. Né? A gente vai falar bastante aqui sobre a importância da transformação da mente, né? E a gente percebeu o quanto que o nosso processo de autoconhecimento, quanto transformar a nossa mente também transformava realmente algumas questões que a gente queria mudar na nossa vida, enfim, ajudava a ver a vida de uma forma diferente. E aí a gente foi trazendo todo esse nosso aprendizado também pessoal para a nossa carreira, para ajudar os nossos clientes, né? Então, como a Luana disse anteriormente, em vários momentos assim que a gente estava dando aula de personal trainer, né, acontecia às vezes de a gente trocar uma sessão de uma aula de uma sessão de personal trainer por uma conversa, né? E aí a gente começou, nossos clientes começaram a fazer terapia, começaram a fazer acupuntura, né? A gente foi tendo alguns aprendizados nossos, foi transmitindo para os nossos clientes.
E aí, quando a gente foi vendo assim, poxa, a nossa missão não cabe mais só na aula de personal trainer, a gente precisa expandir, né? E aí, esse nosso processo de autoconhecimento, essa questão da gente estar intrigada de querer realmente ajudar as pessoas a efetivamente mudarem seu estilo de vida, fez a gente buscar o coaching e desenvolver a metodologia que a gente criou. E das aulas de vocês, é sempre em parceria também? É sempre com grupos, individual? Como é que é o trabalho de vocês na área da educação física? Então, a gente ainda trabalha como personal trainer, mas cada vez mais a gente está focando no trabalho como coaching, nos workshops e palestras e menos no trabalho de personal. Então, atualmente, até a gente tem clientes de muitos anos com a gente que a gente ainda tem mantido, né? Mas o foco está cada vez mais para o coaching. E as aulas de personal trainer sempre são individuais, né? Eu tenho as minhas clientes, ela tem as delas, né? No trabalho de coaching, também o atendimento é individual, cada uma tem as suas clientes, mas os workshops, as palestras sempre em dupla. Juntas, né? né? A gente fala que o nosso trabalho, ele começou quando a gente nasceu, querendo ou não, né? Porque o fato de a gente ter nascido gêmeas, a gente fala que foi a nossa maior fonte, tem sido a nossa maior fonte de aprendizado. Bênção, né? Então, o nosso processo de autoconhecimento, né, motivado por resolver questões de relacionamento, por ser gêmeas, que nem sempre é fácil, né, tem alguns desafios, nos inspirou a buscar autoconhecimento e aí criar a metodologia com base nisso, né, na área da saúde daí. Né? Gente, que fantástico. Eu queria saber como é que está a empolgação aí do pessoal de casa. Primeiramente, queria mandar um grande beijo para todos vocês que estão nos acompanhando, que já estão fazendo parte desse projeto. Esse programa ele é feito com muito carinho para vocês que estão aí em casa. A gente sempre quer o melhor, né? A gente está sempre nos adaptando, eu e a Camila. Estamos sempre preparando tudo com muito carinho para vocês. E eu queria mandar um grande beijo realmente para quem está aí. Se a sua pergunta não for respondida, mas a gente, ao cerca da semana, como a gente tem feito, a gente vai responder. E eu queria te pedir para colocar aí nos comentários quem é você, como é o seu nome, de onde que você está falando, só para a gente ver a proporção que o nosso programa tem atingido. E agora eu vou pedir para o nosso diretor colocar a Camila junto com a gente, para a gente saber essa movimentação aí, como é que tá. Então, já tem um monte de gente mandando beijo aqui. O pessoal de Santarém do Pará está aqui em peso, sempre participando com a gente. A Carla Cioli mandou um beijo para a Pri e pediu para a gente mandar um beijo para o pessoal de Santarém. Um beijão, então. E também tem aqui a Rose, também de Santarém, mandou um beijo. O Cleonardo disse que o programa está top. A Ângela falou que as gêmeas são sensacionais. A Tiarla mandou um amo aqui, diz que está adorando. Um beijo para a Pri também. A Alves Sustentáveis mandou que a Pri também. Pri, hoje tu tá bombando aqui, tá todo mundo dizendo que tu tá maravilhosa. A Carolina mandou que tá amando. Enfim, o pessoal tá gostando muito, mas não esquece de compartilhar a live. Clica aí no compartilhar e pode começar a mandar as perguntas para as gêmeas, que elas vão responder tudo para vocês. Carla, meu amor, um beijo pra você, grande. Carla, minha coach, tá em Santarém, mando um super beijo pra você. Estamos juntos aí nesse processo de vida. Cleonardo, um empresário de muito sucesso em Santarém, um grande amigo também. Eu agradeço a todos que estão participando com a gente, já vão preparando a pergunta de vocês, que são realmente sensacionais. A gente vai responder tudinho. Beijo para todo mundo que está aí, tá, gente? Continua com a gente, continua compartilhando, que o programa está só começando. Então, vamos lá, meninas. Saúde integral é o tema de vocês e eu já tive a oportunidade, como eu falei anteriormente, de conhecer o trabalho de vocês e realmente fiquei apaixonada. Tanto que quando começou esse projeto aqui, nossa, elas têm que participar, eu quero elas junto comigo nesse projeto aí, no Missão em Ação. Mas, para mim, no dia da palestra, foi algo que eu nunca tinha ouvido. Né? A gente sempre ouve muito sobre emagrecimento, sobre saúde, como emagrecer, 6 passos para emagrecer, 7, 10, 30, e é tudo aquilo, né? Sempre. Mas saúde integral foi algo que me pegou, porque realmente foi algo que eu nunca tinha escutado. Né? Então, saiu realmente da normalidade. E é isso que eu queria que vocês falassem pra gente, a gente vai entrar nesse tema agora. O que é saúde integral para quem está em casa, né? Como é que a gente vai começar a desenvolver essa vida mais saudável e essa saúde mais complexa e plena? Bom, então, o que é saúde integral? A gente acredita que saúde realmente não envolve só a questão do corpo físico. A gente tem outras 3 dimensões. A nossa dimensão mental, emocional e espiritual. Né? Então,
todas essas 4 dimensões vão estar influenciando na nossa saúde. Então, uma questão que a gente trouxe bastante aqui, né, essa dificuldade das pessoas realmente quererem transformar o seu estilo de vida e mesmo querendo não conseguirem, né, o porquê que isso acontece, né, e qual que está aí o diferencial desse nosso trabalho. A gente trabalha muito com a neurociência, né, e conforme a neurociência, né, ela traz que existem 4 engrenagens cerebrais para a mudança de um hábito, né, que é o pensamento, seguido do sentimento, que é a nossa motivação, e a terceira engrenagem são os comportamentos e a quarta são os hábitos. Então, a maior parte das pessoas, quando querem mudar o seu estilo de vida, quando querem emagrecer, né, geralmente elas começam lá pela terceira engrenagem, que é a engrenagem do comportamento. Então, vai lá, se matricula numa academia, né, e busca fazer um exercício físico, vai lá e busca uma nutricionista para ter uma dieta, né, ou procura algum tratamento estético, ou vai ao médico. E o que acontece é que as pessoas ficam patinando nesse comportamento e não conseguem repetir ele um número suficiente de vezes para se tornar um hábito. Por que é o hábito? Né? O hábito é um padrão de comportamento repetitivo. Né? Vamos lembrar aprender a dirigir. Como é que a gente aprendeu a dirigir? Né? De início era tudo meio estranho, a gente ia ficar pensando muito, de tanto repetir, hoje parece que o carro anda sozinho. Né? Então, a maior parte das pessoas ela começa direto o comportamento. Então, vai lá, busca uma nutricionista, aí pega a dieta, fica umas 3 semanas, quando vê, já não faz mais. Né? Aí vai lá, se matricula na academia, fica um tempo, fica 3 semanas, 4 semanas, quando vê, desiste, para de fazer exercício. Né? Aí, não, agora surgiu uma nova dieta. Essa dieta é a dieta milagrosa. Vai atrás de outra dieta e mesmo dieta assim... da sopa, dieta do marmoto. Mesmo assim, não buscando algo milagroso, né? Isso. Aí agora é o HIIT, agora é o CrossFit, agora não sei o quê. Né? Então, sempre buscando essas novidades e ninguém consegue sustentar e realmente mudar o estilo de vida. Então, o que a gente realmente trabalha? Que a mudança do estilo de vida ela precisa partir da primeira engrenagem, que é o pensamento. Né? Então, assim, todo comportamento que a gente tem um padrão de pensamento por trás que sustenta esse comportamento. Né? Tudo está na mente. Então, quando a gente começa partindo da nossa mente, da transformação daquilo que a gente acredita, dos nossos padrões mentais, automaticamente isso vai acabar interferindo nos nossos sentimentos e aí sim vão guiar os nossos comportamentos até se transformarem nos nossos novos hábitos. Né? A gente ouve muito falar sobre a importância da mente, mas poucas pessoas efetivamente entendem realmente o que isso significa. Né? Então, esse é o processo e por isso que a gente fala sobre a questão do autoconhecimento. E até complementando, né? E esse é o nosso diferencial, né? Porque às vezes as pessoas chegam no nosso consultório e já sabe de cor e salteado talvez o que tem que fazer para se alimentar, ou que tipo de exercício tem que fazer. Mas talvez não seja aí o problema, né? E aí a gente fala, não, mas espera aí, o que tem dentro da gente que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não percebe que tem, coisas que a gente acredita, que são as nossas crenças, né? Ou limitantes, ou crenças fortalecedoras, coisas que a gente tem na nossa mente, que a gente desenvolveu muitas vezes na infância, que a gente não sabe que tem, não sabe que acredita, e isso acaba guiando o nosso comportamento. Então, por isso, muitas vezes, conscientemente, a gente quer uma coisa, mas o nosso inconsciente tem algo que faz a gente acreditar que a gente não é para fazer aquilo. E o inconsciente, muitas vezes, né, na maioria das vezes, pesa mais. Então, às vezes, como a Camila comentou antes, né, para fazer exercício, criar o hábito, vai todo dia para a academia, tem gente que fala de 21 dias de repetição e cria o hábito. E quem não consegue é porque não tem força de vontade, não tem disciplina. E aí as pessoas se frustram. Né? E a gente para e fala assim, bom, realmente precisa de força de vontade para persistir numa criação de um hábito. Mas o fato talvez não seja a gente falar, que é preciso de força de vontade, é preciso de disciplina. Isso, sem dúvida, precisa. Mas o fato é, o que tem impedido as pessoas de ter força de vontade? O que tem impedido as pessoas de serem determinadas e repetirem um comportamento, um número suficiente de vezes para daí criar um hábito? Né? E isso está lá no nosso pensamento. Pensamentos e sentimentos que a gente acredita que estão nos levando para o caminho contrário. Então, a gente trabalha o pensamento e o sentimento, muda aquilo que a gente acredita internamente, e aí a mudança do comportamento passa a ser algo natural, literalmente. Então, resumindo, a gente usa muito mais a nossa cabeça e a força dos nossos pensamentos para não só emagrecer, mas viver um estilo de vida mais saudável. E assim, hoje na sociedade que a gente vive, hoje que a comida pronta, eu achei muito interessante algo que vocês falaram, não sei nem se vocês vão falar um pouquinho mais lá para frente, mas foi algo assim que eu achei muito interessante, que vocês falaram que o estilo de vida de vocês é um estilo que
descasca mais do que desembala, né? Porque se a gente for realmente pensar em descascar, a gente vai se alimentar mais corretamente, porque são frutas, legumes e tudo que a natureza oferece pra gente. E aí a gente tá vivendo totalmente diferente disso. A gente coloca uma comida no micro-ondas e quer que em 3 minutos ela vai estar pronta, e a gente acredita que aquela comida vai fazer bem pra gente, né? Então, assim, a gente é como se a gente estivesse super alimentado e morto de fome ao mesmo tempo. Exatamente. Né? A gente costuma fazer uma metáfora, né? Que a gente fala assim, digamos que a pessoa tem um carro, né? Aí vamos lá, o que eu preciso colocar no meu carro para ele começar a andar? Eu sei que eu preciso colocar gasolina ou álcool. Em nenhum momento passa na nossa cabeça de colocar suco de laranja no tanque, né? Uhum. Porque a gente sabe que se botar suco de laranja, o carro não vai funcionar. Então, automaticamente, a gente põe gasolina ou álcool. Né? E aí a gente se pergunta, mas por que para a gente, né, a gente realmente não dá alimentos nutritivos? Por que a gente come várias coisas que realmente não nos nutrem e espera que realmente a gente tenha saúde e que a nossa máquina, nosso corpo funcione? Né? Então, a gente muitas vezes acaba escolhendo alimentos que não são saudáveis, que, né? E aí a gente pode citar vários aí, que a gente chama de substâncias comestíveis, né? Que não nutrem, que não têm nutrientes para as nossas células, e a gente consome isso e espera que o nosso corpo funcione bem, né? Então, assim, saber realmente dar o nutriente correto para o nosso corpo. E aí a gente vai falar mais além que a gente não se nutre só de alimentos, a gente se nutre de pensamentos, de sentimentos, e aí entra também na questão da saúde integral, né? Enxergar a saúde nesse contexto mais amplo. É bem o que tu comentasse, né? É a gente prestar mais atenção aos nossos comportamentos. Aí agora, né? Isso entra o pensamento, né? Entra o pensamento. E agora a gente, né? Daqui a pouco falando quais são esses 6 pilares, né, que a gente desenvolveu, a gente vai falar sobre isso. Que se a gente parar para pensar antes de agir, né? E olhar, às vezes, a gente faz até uma metáfora, né? Até uma profissional até comentou isso um dia com a gente. Se a gente for parar para pensar naqueles produtos embalados no mercado, né? Cheio de conservantes e corantes, né? Já que até tu já puxou esse assunto. Por que tem tanto corante e conservante no alimento? Para durar mais tempo na prateleira, né? Para quê? Para durar mais tempo e as bactérias, os fungos não atacarem a comida. Aí a gente mas peraí, nem as bactérias, os fungos querem aquela comida e aí a gente vai consumir? E eu vou colocar para dentro. A gente tem que querer aquela comida que apodrece o mais rápido possível, né? Que as bactérias também querem, entre aspas, brincando aqui, né? É verdade. Então, tem aquele alimento lá na prateleira que fica, né, meses e meses. A gente enche de coisa para a bactéria não comer e a gente vai lá e escolhe essa comida. Não faz muito sentido. Um exemplo assim que eu sempre vejo é a manteiga e a margarina. Se eu coloco uma margarina em cima da mesa e vou dormir, passa a noite, outro dia... Gente, não acontece nada. O pessoal de casa pode até fazer esse teste. Mas aquela manteiga mesmo, aquela manteiga mais natural, se você colocar no outro dia não tem mais como, porque a formiga vai ter atacado toda. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Né? O que as bactérias e os animais e os bichos querem logo é porque é algo que vai estragar com mais facilidade, porque ele está pronto para a gente consumir mais rápido. Que tem vida, né? Alimento que tem vida. Exatamente. E assim, a gente falando sobre esse assunto aqui agora, né? Às vezes o pessoal de casa pode, não posso, até parece, vou comer coisa que até nem a bactéria quer. Não, a partir de hoje vou mudar e vou só me alimentar de forma saudável. Mas passou a empolgação, dá 3 dias, volta aos hábitos antigos. Por quê? Porque a pessoa tem hábitos. Nós temos hábitos que a gente faz num padrão automático. A gente faz sem parar para pensar no que a gente está fazendo, muitas vezes. Né? E por isso, esses 6 pilares, né, que a gente vai estar conversando hoje, como sair do automático e parar para pensar antes de adotar um comportamento. Parar para pensar nas consequências, né, daquilo que eu estou fazendo. Não só na recompensa imediata ali comendo aquilo, mas o que eu vou ganhar ou vou deixar de ganhar com esse comportamento? Né? Fazer ações mais conscientes, que é o que a gente vai tá abordando bastante aqui hoje. Incrível. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou assim numa empolgação aqui, que eu estou realmente quase que não conseguindo me controlar. O assunto está super interessante. Eu quero responder as tuas perguntas com as meninas aqui. A gente quer dar uma atenção para vocês. Então, vai organizando as perguntas. Podem fazer mais de 1, 2. Esse programa é para vocês. E vamos aproveitar esse coach aqui de saúde integral. Tá fantástico. Antes disso, eu queria que o diretor colocasse a imagem do Café Paris, que é o nosso parceiro aqui do programa. Hoje, onde eu almocei lá. E eu pude colocar
as técnicas aí desse pensamento, porque o Café Paris ele tem uma alimentação mais saudável, é um buffet diferenciado. Queria, inclusive, mandar um grande abraço para o Fábio. Hoje eu fui com a coordenadora do CDL. A gente foi almoçar lá para falar sobre negócios e eventos que a gente vai fazer lá futuramente. E realmente é um lugar bem sensacional. Se você quer participar mais, conhecer a gente, o movimento de saúde, procura a Juliana no CDL, que a gente está cheio de ideias aí para fazer nesse início de ano. Eu sempre digo que a gente está começando o ano, né? Até o dia 31 de janeiro a gente vai dar Feliz Ano Novo para todo mundo. Mas, meninas, mês de janeiro e final de ano é a época que a gente mais engorda, né? Porque a gente acaba que não consegue meio que ter esses pensamentos organizados e aí carnaval tá chegando, né? Então, assim, eu não sei se a gente já entra nos 6 pilares, se tem alguns que já entra completamente porque a gente tá aí, tem fevereiro tá chegando. É possível a gente já começar um novo estilo de vida a um prazo... Claro, a gente vê muitas dificuldades das pessoas que começam e amanhã já querem estar... Eu acho que é isso a maior dificuldade, né? Esse desespero, essa corrida, e as pessoas o tempo todo estão correndo, a ideia que a gente tem que está todo mundo muito ocupado e tal. Qual é o primeiro passo? Eu acredito muito nos passos, né? E como é que é o primeiro passo para a gente viver um novo estilo de vida com a proposta de vocês? Posso começar? A gente vai Gêmeas é assim, como são duas, né? A gente vai se olhando aqui e já se entende. Pronto, esse programa é assim mesmo. Bom, talvez até, de repente, entrando nos 6 pilares aqui, né? Sim. Não sei se o pessoal de casa está curioso, né? Mas, assim, talvez um primeiro passo para a mudança do estilo de vida, né? É a autorresponsabilidade, né? É a gente parar e, peraí, eu sou responsável, né? Pela vida que eu estou levando. Né? Porque quando a gente, né, falando aqui das 4 engrenagens, que tudo parte do pensamento, né, e do sentimento, então é pensamento, sentimento, comportamento e hábito. Então, peraí, se tudo parte dos pensamentos, os pensamentos são meus, eu tendo consciência deles ou não, perde um pouco o sentido eu transferir a culpa para as outras pessoas, porque a nossa tendência é muito, né, de eu não emagreço, mas é porque o meu chefe me cobra demais, porque o meu marido também não me apoia, porque, né? Porque todo mundo aqui em casa tem esse estilo de alimentação. E sempre transferindo a responsabilidade. Então, talvez um primeiro passo, né, respondendo a tua pergunta, é a gente assumir a total responsabilidade pela criação da nossa realidade. Né? E aí um segundo passo, até falando dos norteadores, então antes de falar dos pilares que a gente vai falar, vamos falar do que norteia esse nossos pilares, né? Já aproveitando. Posso falar dos próximos passos? Pode, já claro. emendando? Então, primeiro é a autorresponsabilidade, né? Se eu tenho essa realidade, eu estou criando ela, né? Mas, por outro lado, também, que bom, porque eu sou responsável em transformar. Né? Parece pesado, mas é simples. Exatamente. E aí a diferença entre responsabilidade e culpa. Né? Responsabilidade peraí, se os pensamentos são meus, que bom. Então, eu transformando o que tem dentro de mim, que está me impedindo de mudar, eu consigo mudar. Né? Claro que existem fatores externos que interferem, mas a base é o interno. Né? Só que isso é bem diferente de culpa, porque culpa, a gente vai no movimento de punição. Né? Então, é importante a gente deixar claro aqui que, conforme vai passando esse processo de autoconhecimento, que é o segundo norteador, né? Para eu entender, o que tem dentro de mim que está me impedindo de mudar, é preciso o autoconhecimento, que já é o segundo passo aí, o segundo norteador. Né? Olhar para dentro de mim e, o que tem dentro de mim que eu acredito, que eu nem sei que eu acredito, que está guiando os meus comportamentos. Né? E aí, se a gente for para o movimento da culpa, a gente se pune, se frustra. Né? Então, é compreender que, se a gente registrou isso e tem coisa na nossa mente que a gente acredita, a gente registrou isso de forma automática na infância. Né? Por meio do que a gente viveu, do que alguém falou para a gente, de tanto que alguém falou uma coisa para a gente acabou acreditando. Sei lá, alguém da minha família tinha muita dificuldade, passava a vida inteira passando fome, e eu cresci achando que para ter um peso adequado eu tenho que passar fome, por exemplo. Quem é que gosta de passar fome? Né? Para emagrecer, precisa fechar a boca e se matar na academia. E passar fome. Cara, quem é que gosta de viver se privando? Sem comer o que gosta. Né? Então, isso já é uma crença, um pensamento inadequado. Achar que para emagrecer eu tenho que passar fome. Por isso que muitas pessoas nem tentam, porque só a ideia de ter uma alimentação restrita, ela já assusta. Exatamente. Então, autorresponsabilidade e autoconhecimento. Né? Aí o terceiro, fala aí.
O que eu ia só, tu pode continuar, eu só ia complementar dessa questão que a gente trabalha muito com a neurociência, né? E é muito importante que para que o processo de mudança aconteça, que a gente realmente sinta prazer naquilo que a gente vai realizar, né? Então, assim, se eu não gosto de ir para academia, né? E aí vou lá forçada e tento mudar meu estilo de vida, eu não gosto, mas eu vou às forças. O nosso cérebro vai fazer de tudo para a gente sabotar e desistir. Porque todos os meus amigos estão publicando, tá pago, né? Gente, e para mim isso é muito pesado, inclusive eu queria até deixar dito assim para todo mundo, porque tá pago. E fica com aquela ideia de que eu tô pagando o tempo todo, e se não tiver pago, e aí? Né? Eu posso preferir outra, como você está falando, né? Eu posso optar por outra coisa que me faz feliz, no caso. Exatamente. Encontrar realmente aquilo que a gente sente prazer em realizar. Porque quando a gente realmente sente prazer em alguma coisa, é mais natural e a gente acaba querendo fazer aquilo de uma forma automática, né? Agora, quando a gente fica brigando contra aquilo, nosso cérebro vai fazer de tudo para a gente desistir, né? Tem um mecanismo de recompensa, de ciclo da dopamina, né? Que aí já vai puxando um pouquinho para a neurociência também, de realmente fazer o nosso cérebro sentir prazer por aquilo, porque aí, naturalmente, a gente vai conseguir sustentar. Então, as pessoas dizem, por exemplo, qual que é o exercício físico ideal para emagrecer ou para ter saúde? A gente fala, o melhor exercício para você é aquele que você sente mais prazer em praticar a ponto de se tornar um hábito, né? Então, esse padrão assim, de achar que tem um exercício ideal, uma dieta ideal, um peso ideal, não, existe o que faz sentido para cada um, e cada pessoa precisa buscar e encontrar o seu caminho, e aí a importância do autoconhecimento. Isso. Então, primeiro norteador, então, para depois a gente falar quais são esses 6 pilares. São 3, né? São 6 pilares da saúde integral, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas primeiro a gente está falando o que nos moveu, o que embasa esses pilares, né? Então, autorresponsabilidade, assumir responsabilidade, autoconhecimento, e aí autocompaixão também, porque às vezes a gente começa, não, mas peraí, a culpa não é do outro, então a culpa é minha? Não, a culpa não é de ninguém. Né? A responsabilidade é minha, que bom que é minha. Então, a gente se olhar com mais amor, com auto-perdão, com paciência, porque às vezes a gente acha que a mudança vai ser de uma hora para outra. Né? E só o fato da gente se encontrar ansioso é porque a gente está querendo acelerar as coisas por medo que elas não vão acontecer. Né? Então, ter paciência, dar tempo ao tempo. Né? E aí também, além dessa autocompaixão, né, esse auto-perdão, peraí, se eu não conseguir criar a realidade que eu desejo, tudo bem. Vamos agora criar uma nova realidade. Vamos olhar para dentro de mim, ver o que está me impedindo e, com muita amorosidade, tentar arrumar. Né? Criar uma nova realidade. Também a presença, que foi o que tu comentaste aqui também, de a gente prestar mais atenção no que a gente está fazendo. Né? E aí, para o bem da meditação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Presença e... Amor próprio. Amor próprio e inteligência emocional. Né, que são os outros norteadores aí que fizeram a gente desenvolver os 6 pilares que a gente vai falar agora. Então, vamos dar uma olhadinha como é que está em casa? Diretor, pode passar para a Camila, tá? Para a gente ver como é que está em casa. O pessoal aqui está super interessado no assunto. E antes de ir para as perguntas, eu vou agradecer algumas pessoas aqui. Hoje nós temos uma espectadora internacional, a Bianca, dos Estados Unidos. Um beijo, Bianca. A Rosa também está falando de Manaus. Seja bem-vinda, Rosa. A Adriana Vasconcelos está falando que está muito legal o programa. Um beijo para a Lia, para a Carla. A Carla Schmidt mandou um beijo para as gêmeas. A Cleonise também mandou um beijo. E agora vamos para as perguntas aqui, que estão muito legais também sobre o assunto. A Bianca mandou assim: tenho dificuldade de assumir a minha autorresponsabilidade. Como começar a aceitar e reconhecer, parar de procrastinar? Mais ou menos no mesmo assunto, a Adriele Mota mandou assim: como fazer para não me auto-sabotar? Então, vamos passar para as meninas. Não esquece, continua compartilhando. Manda mais pergunta, porque o assunto está muito bom. E agora elas vão começar a falar dos 6 pilares. Eu estou super empolgada aqui para ouvir, porque eu estou amando tudo e está fazendo tudo muito sentido para mim. E vamos ver o que elas vão falar para vocês agora. Obrigada por quem está nos Estados Unidos e está participando aqui com a gente. Um beijo para todos vocês. Continue mandando a pergunta. Adriele, Adriana, muito obrigada por estarem fazendo desse programa um momento bem gostoso mesmo. E, meninas, e aí? Essa pergunta é bem interessante, né? Vamos responder, que eu também estou querendo saber. Fala dos 6 pilares, então? Queres falar? Eu falo. A Adriele, a pergunta da Adriele foi... Camila, pode... Isso. A Adriele mandou como fazer para não me auto-sabotar e a Bianca da autorresponsabilidade. Isso. Legal. Como fazer para não se auto-sabotar?
né? O que são sabotadores? São, querendo ou não, pensamentos, né, que a gente tem na nossa cabeça que acabam nos guiando para o caminho contrário. Então, já falando acho, dos 6 pilares, né, que a gente desenvolveu, e a gente talvez, né, fique mais claro para ti. Normalmente, como a Camila já comentou, a gente já sabe que para emagrecer, por exemplo, mudar um estilo de vida, a gente já sabe da importância de se alimentar de forma saudável, de dormir bem, né, que muitas vezes as pessoas subestimam esse comportamento, e praticar exercício físico, mas acaba procrastinando e não conseguindo fazer, né? Então, quais são esses 6 pilares aí? Porque 3 já está aí, esses 3 todo mundo já sabe. Quais são esses 6, né? É o medite, o ame, o sorria, durma, nutra-se e movimente-se. Então, o durma, o nutra-se e o movimente-se a gente está tentando colocar em prática e muitas vezes não consegue, né? O que são esses 3? Então, quando a gente está procrastinando e não conseguindo mudar e inserir esses hábitos no estilo de vida, a nossa sugestão é a gente começar pelos outros 3 pilares. O que seria o medite? É a gente trabalhar a nossa presença, que foi o que a gente já comentou aqui, né? Então, a gente trabalha bastante com técnicas de meditação. Treinar a nossa mente a viver no momento presente, né? Porque, às vezes, a gente fica... Quando a gente está com um pensamento muito no passado, né, focando em coisa que já aconteceu, caramba, eu não devia ter comido aquilo, eu não devia ter falado aquilo. Que sentimento que vem? Vem algo bom? Normalmente vem culpa, vem tristeza, vem decepção, né? E para a gente conseguir lidar com isso, a gente acaba comendo, às vezes, muito mais depois, né? Quando a nossa mente está muito no futuro, né, se preocupando com algo que nem aconteceu, né, a gente fica ansiosa, a gente fica acelerada, né? Então, quando a gente está muito triste, muito, né, decepcionada, ou quando a gente está muito acelerada, muito preocupada, é muito comum o quê? Inclusive, a gente acabar descontando na alimentação, né? Então, como fazer para a gente treinar a mente para viver no momento presente, né? Isso seria o medite. O AME é justamente o autoconhecimento, né? Então, como é que eu faço para não me sabotar? Justamente fazer um processo, e aí existem várias técnicas para isso, coaching uma delas, mas também psicólogo, acupuntura, reiki, tem inúmeras terapias, né, para buscar, né, cada pessoa se adequa a um tipo. Então, olhar para dentro de você e perceber, peraí, o que tem dentro de mim que eu acredito que está me impedindo de realizar os comportamentos que eu desejo, né? Aí sim a gente vai conseguir parar de se auto-sabotar. E o sorria, o que eu sorria? É encarar a vida com mais positividade, né? É enxergar as coisas de uma forma mais positiva, é a gente saber direcionar o nosso comportamento. Então, às vezes, a gente vai lá e come de uma forma inadequada, de repente, né, ataca, sei lá, uma panela de brigadeiro. Aí, às vezes, a gente, beleza, atacou no meio da tarde e fica o dia inteiro, quer saber? Já que eu já avacalhei mesmo, né, então eu vou ficar o dia inteiro sem e começo amanhã. Como seria, se a gente está numa escada e tropeça na escada, o que a gente faz? A gente segue rolando a escada abaixo ou a gente levanta da escada e segue caminhando? Né? Então, como fazer para a gente gerenciar? Tudo bem, eu dei um tropeço, faz parte. Vamos seguir caminhando. Né? Não sei se queres complementar, Biba. Fantástico. Isso. E aí entra muito na questão das 4 engrenagens cerebrais que a gente falou, né, que toda mudança ela parte da mente. É muito importante a gente aprender a gerenciar esse diálogo interno aí, né, dos nossos pensamentos. O pessoal fala em anjinho e diabinho, né? O pensamento que me leva para o caminho que eu não gostaria, né? E aí fica aquela briga interna, né? Então, isso que a Luana falou dos 3 pilares é muito importante, né? Então, assim, a questão da presença, porque, assim, muitas pessoas, por exemplo, da questão da meditação, né? Assim, eu não sirvo para meditar, porque a pessoa acha que meditar é parar de pensar. Mas, na verdade, meditação não é parar de pensar. Parar de pensar é morte encefálica, né? Sempre vão vir pensamentos na nossa mente. A questão é a gente não se identificar com eles. Porque toda vez que a gente se identifica com pensamentos de coisas do passado, vão gerar sentimentos que, às vezes, não são tão construtivos. Assim como a mente no futuro também. E esses sentimentos todos vão acabar influenciando os nossos comportamentos. A gente pode falar mais para frente da questão da fome emocional, né? Muitas vezes a gente não come por fome fisiológica, né? A gente come para tapar um tédio, porque acabou se chateando com alguém, vai lá e desconta na comida, porque está ansioso, vai lá e come, né? E a gente acaba gerenciando as emoções, né? Buscando tapar essas emoções por meio do alimento, né? Assim como outras pessoas têm outros vícios também, pode ser o cigarro, a bebida, que a gente está falando principalmente da alimentação.
né? Então, nesse sentido do medite, da presença e da meditação, não é que a gente vai parar de pensar, mas a gente não se identificar com esses pensamentos, né? Então, parar para observar esse diálogo interno e não deixar que essas crenças limitantes, esses pensamentos guiem os nossos comportamentos. É um processo digamos que lento, né? A mudança ela não acontece do dia para a noite, né? Então, assim, a gente não acredita nessas coisas que dizem, mude em 30 dias, a fórmula mágica para. Não, cada processo é individual, porque cada ser é único. Cada ser tem os seus traumas, tem as suas crenças limitantes, tem a sua mente, tem as suas questões, né? Então, essa questão de assumir a autorresponsabilidade, eu acho que entra muito na questão do auto-perdão, né? Muitas vezes a gente não consegue mudar porque a gente fica brigando com a realidade que está instalada. Né? E quanto mais a gente resiste a alguma coisa, mais aquilo persiste. Então, se a gente começa a encarar que tudo que a gente vivenciou fez parte, né, da nossa vida para nos trazer um aprendizado, a gente olha com mais amorosidade para esse passado, né? E diz assim, puxa, tudo isso que eu passei serviu de alguma forma para eu aprender a evoluir com isso, né? Então, olhar para o passado com mais amorosidade, aceitar a situação atual, para aí sim conseguir transformar. Porque enquanto a gente fica brigando com a realidade que existe, a gente não consegue transformar. Né? Então, esse acolhimento, essa autocompaixão, esse amor próprio. Né? A questão do amor próprio a gente fala muito porque a gente costuma dizer assim, que a gente cuida bem daquilo que a gente ama. Né? Então, assim, alguém cuida bem do seu filho porque ama o seu filho, naturalmente quer o melhor para ele. Né? A gente cuida bem do seu cachorrinho de estimação porque ama aquele cachorro de estimação. Não quer deixar ele passar fome, não quer deixar ele passar frio. E por que muitas vezes a gente é tão punitivo com a gente mesmo? Né? A gente não se perdoa, a gente não se acolhe. Né? Então, essa questão de realmente aprender a se amar de verdade, aprender a ter essa leveza consigo mesmo para realmente conseguir assumir essa autorresponsabilidade e fazer as transformações. E essa roda que vocês fizeram, ela é fantástica, porque se a gente seguir o passo a passo, e esses passos fica muito mais simples, porque imagina que eu não durmo bem, eu tenho problemas e eu não durmo bem. É óbvio que eu não vou conseguir acordar no outro dia ali para fazer uma atividade, se eu já tiver quebrado esse ciclo, né? E assim, é muito interessante, porque a maioria das vezes, se a gente não souber controlar os nossos pensamentos, a gente quer resolver os nossos problemas na hora de dormir. E a gente não vai resolver. Então, essa meditação, que é a proposta de vocês também, eu acredito que ela vai organizar e vai ficar tudo mais fácil. Porque se a gente não organiza e não entende que a gente não vai conseguir resolver alguma coisa naquele momento, sobre o estado de presença que vocês falam. A gente vive, a gente está aqui, a gente está pensando como é que está lá fora, a gente está lá fora pensando como é que está em casa, a gente está em casa pensando em outra situação. Então, tem a ansiedade, tem as preocupações, né? E como que a gente faz, Camila, assim, para a gente viver o estado de presença? Para seguir aí o... Isso. Essa questão de viver o estado de presença, né? Primeira coisa, essa questão da aceitação, né? Eu acho que quando a gente fica brigando muito com a realidade do que está acontecendo, né? A gente não aceita aquilo, né? E aí entra um pouquinho da questão da espiritualidade, que a gente trabalha muito, né? Aceitar as coisas que surgem, né, na nossa vida como realmente uma fonte de aprendizado, né? Não ficar brigando com aquela realidade. E essa questão da presença, existem inúmeras técnicas. Uma delas é a questão de realmente parar para prestar atenção na nossa respiração, né? Então, coloca realmente a atenção na ponta do nariz e percebe realmente o ar entrando e saindo da narina, né? Percebe o ar entrando e saindo. Quando vier um pensamento querendo nos tirar do presente, né, não vai para aquele pensamento. Percebe esse pensamento e, opa, volta para a respiração. É um treino de foco, né? E aí a gente vai trabalhando isso até realmente conseguir treinar a nossa mente para se manter no momento presente. Outra técnica que se fala muito hoje em dia é a questão do mindfulness, né, que é a atenção plena ao momento presente. Então, no nosso dia a dia, né, buscar treinar isso. Por exemplo, estou tomando banho. Muitas vezes a gente está tomando banho pensando lá no que tem que fazer depois do banho. Como seria eu ficar no banho e sentir realmente a água tocando o meu corpo, sentir o sabonete tocando o meu corpo, né? Sentir a massagem no meu cabelo quando eu lavo o cabelo, né? A gente vai trazendo a nossa atenção para o que está acontecendo no momento presente, né? No dia a dia, estou no trânsito, a gente já começa a ficar estressado, já pensa lá na frente, não, estou aqui neste momento, vou aceitar essa situação, vou começar a observar o que tem aqui ao redor.
redor, o pássaro que está passando, né? As pessoas que estão andando, fazer esse trabalho de atenção a pleno momento presente. Tudo tem seu tempo, né, Luana? Tudo tem seu tempo. Até puxando para a parte da alimentação, né? Como seria... Claro que isso tudo é treinável, não é numa hora, eu descobri as gêmeas falaram isso, agora é só botar em prática. É treino. Até porque, como a gente falou, até tem pensamento... Né? Até meditação. Como a gente falou, as pessoas vão sair empolgadaças daqui agora, não vou sair botando em prática. Às vezes passou 3, 4 dias, passou a empolgação. Né? Por quê? Porque tem crenças, pensamentos que a gente tem que ressignificar para poder. E aí vem a ideia da gente aceitar ajuda, né? Mas puxando essa questão da presença, inclusive na alimentação. Então, por exemplo, eu estou ali prestes a comer, parar e olhar para o alimento. E aí respira fundo. Por que a gente usa muito a respiração? Porque a gente não tem como respirar no passado e nem respirar no futuro. A gente só respira no momento presente. Então, quando a gente presta atenção na nossa respiração, a gente sai da mente e volta a atenção para o nosso corpo. Então, a gente enraiza no presente. Peraí, agora o que eu estou fazendo? Eu estou prestes a comer. Parar daí na frente da comida e se perguntar, tá, eu realmente estou com fome? Né? Ou é só uma vontade de comer? Porque às vezes a gente está com uma vontade. Se for aquela vontade de alguma coisa específica, não é fome, é a vontade. Também, né? Então, parar e perguntar, peraí, eu realmente estou com fome? E aí a gente trabalha muito, né? A gente se conectar com sinais de fome e saciedade no nosso corpo de novo. E as dietas privativas, a gente se desconecta, né? A gente fica passando fome e já não sabe mais se está com fome se não. Então, primeira coisa, peraí, eu estou com uma fome fisiológica, que foi o que a Camila também já mencionou, para se perguntar, que sinais do meu corpo que me dizem que eu estou com fome mesmo? É uma dor no estômago, é um vazio, é um buraco. Beleza, estou com fome, então vai lá e come. E come sem culpa, porque culpa engorda. Né? Agora, se eu parei e falei, não, eu não estou com fome fisiológica, é só uma vontade. Peraí, mas então, o que eu estou sentindo aqui? O que eu estou precisando? Não, na verdade, eu estou ansiosa, eu estou entediada, ou eu estou com sede. Muitas vezes a gente confunde fome com sede. Né? E vai lá e toma um copo d'água e já sacia. Né? Então, isso é a presença. Né? A gente para prestar atenção no ato que a gente vai fazer. E quando a gente prestar atenção, peraí, já que agora eu vou comer, é esse combustível que eu quero colocar no meu corpo? Né? Qual é a recompensa que isso vai me trazer? Né? Será que agora eu vou atacar uma comida X, vou comer uma comida Y aqui? Né? Não vou citar exemplo aqui, mas tá, isso vai me levar para o meu objetivo ou não vai? Né? Como também, cara, estou com uma fome de comer um doce. Aí, às vezes, a gente nega isso e fica, vou comer um damasco, vou comer uma castanha, vou comer 1000, aí come 5 ou 6 coisas e a vontade de chocolate não passa. Cara, experimenta comer o chocolate sentindo prazer, prestando atenção no ato de comer. Né? Porque senão, às vezes, a gente fica sufocando isso, aí passa um dia, daí come o dobro. É verdade. Né? A vontade vai crescendo e aquilo vai crescendo na gente. Então, tudo isso é um treino, né? E aí, esse movimento de aceitar ajuda. Então, até para a pessoa que perguntou, né, como assumir a responsabilidade. Primeira coisa que a Camila falou, aceita a tua situação atual. Não resiste. Tudo está como é, tu está no tempo certo, não está atrasada, nem está adiantada. Está como é para ser. Né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, e o segundo movimento é aceitar ajuda. Porque a gente fica se culpando, achando que mas é tão simples, porque não é simples. Né? Então, é aceitar. A gente oferece tanta ajuda e na hora que a gente está precisando de ajuda, às vezes não aceita, que a gente acha que isso é fácil e que a gente tem que ter só vergonha na cara. Não é ter vergonha na cara. Isso, e complementando o que a Luana falou, responder realmente a pergunta, eu tenho fome de quê? Né? Porque, às vezes, por exemplo, se eu estou ansiosa, será que a comida realmente vai resolver a minha ansiedade? Às vezes eu estou ansiosa, vou lá, como, e isso me deixa mais ansiosa ainda. Né? Então, assim, se eu estou sentindo ansiedade, será que realmente uma meditação não vai resolver a minha ansiedade? Será que sair para dar uma corrida, esparecer, não vai resolver a minha ansiedade? Será que conversar com uma pessoa, desabafar um pouco, buscar uma ajuda, não vai resolver a minha ansiedade? Né? Se eu estou chateada, estou triste, vou lá e ataco a comida, né? Compulsivamente. Será que realmente era a comida que vai resolver o meu problema? Ou será que se eu ligar para uma amiga para conversar, né? Então, assim, aprender realmente a perceber de que realmente a gente está com fome, né? Porque não necessariamente a gente está com fome de comida. Né? Às vezes a gente está sentindo fome de outras coisas. E aí, quando a gente fala da questão da saúde integral, das dimensões física, mental, emocional, espiritual, é justamente nesse sentido. Né? Muitas vezes a gente está buscando um afeto, um carinho, né? Está querendo alguma coisa mais da questão emocional e confunde e busca na comida. Né? A comida é uma coisa fácil. Quantas vezes as pessoas, né, não abriram a geladeira,
assim, ai, vontade de comer alguma coisa, mas não consegue encontrar o que comer. Por quê? Porque, na verdade, não está sentindo necessidade de alimento, está sentindo vontade de alguma outra coisa. E parece que ela preenche um vazio ali Preenche rápido, um a gente vazio. se ilude e depois nem era aquilo. É como se fosse tentar encher um balde que está com um buraco, né? A gente bota, mas nada preenche, né? Porque talvez a gente não está preenchendo com o que realmente precisa preencher. Né? Eu achei muito interessante vocês falarem sobre a questão do doce, porque realmente já aconteceu comigo, eu posso me usar de exemplo, eu já fiz vários estilos de alimentação e a gente fica com aquilo na cabeça. Quero comer um chocolate, um brigadeiro. E aí você fica lutando com você. Não, eu quero, mas eu não vou, eu quero, mas eu não posso, sabe? E trocar realmente o poder pelo querer, né? Ou se você conseguir, né? Eu posso, mas eu não quero. Já faz uma diferença. E se você não puder, e se você realmente precisar daquilo, que vai acontecer um dia que você vai precisar, vai lá e curte aquele momento, tá tudo bem. Melhor do que você acumular aquela vontade louca e depois... A gente costuma dizer assim que não rotular alimentos, por exemplo, como permitidos e proibidos. Né? Tudo que a gente coloca como proibido, o nosso cérebro desperta mais vontade. Né? A gente costuma dar um exemplo. O proibido é mais gostoso. O proibido é mais gostoso. Então vamos supor assim, ó, que eu entro nessa sala agora com uma caixa toda enfeitada, cheia de purpurina, toda bonita. E aí eu digo para vocês assim, ó, eu vou dar uma saída, tá? Vocês podem mexer qualquer coisa nessa sala aqui, menos nessa caixa. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas vão ter curiosidade em querer mexer na caixa. Quando né? vocês voltassem, eu e a Camila já tava lá, revirando a caixa toda. Eu disse para uma criança, não toca o dedo na tomada. O interesse realmente é buscar o proibir. Então, assim, toda vez que a gente proíbe, que a gente se restringe, começa a dar mais vontade. A gente diz assim que a privação muitas vezes gera a compulsão, né? Então, muitas pessoas que têm compulsão alimentar, elas comem, mas elas sentem como se não pudessem estar fazendo aquilo, né? Então, a gente sempre diz assim, de mudar um paradigma, do sentido, geralmente as pessoas ficam naquele sentimento, do tipo, eu quero comer isso aqui, mas eu não posso, né? Aí fica naquele sentimento que está se sentindo privada. Como seria se a gente pensasse diferente e transformasse para eu posso comer isso aqui, mas eu não quero? É uma escolha natural minha, não é porque alguém está mandando que eu estou me sentindo privada, né? Então, esse processo de autoconhecimento, de buscar realmente querer o melhor para si e fazer escolhas conscientes. De imediato, tira 20 quilos das nossas costas, né? Isso. É um processo mais leve, e é muito né? interessante, porque quando a gente começa com os 3 pilares iniciais, né, que é o medite, o ame e o sorria, então a pessoa começa a desenvolver mais a presença, começa a olhar para dentro, sentir mais autocompaixão, a procurar compreender dentro de si quais os pensamentos, sentimentos ou crenças limitantes estão impedindo ela de agir como ela deseja. Conforme a gente vai se autoconhecendo, né, e ressignificando essas crenças que nos impedem de agir como a gente gostaria, passa a ser natural a gente querer escolher comidas mais nutritivas para a gente. Né? Agora, também, o que a Camila falou, resgatar essa liberdade de escolha. Né? Então, eu posso comer aquele doce, eu posso comer, só que eu não quero. E se eu quiser um dia comer, tá tudo bem também. E você fala, né? você acredita. E depois que você acredita, vira uma verdade. Né? E de repente você realmente até perde aquilo. Eu quero que você me diga, você que está em casa, me conta alguma história de alguma dificuldade que você já deve ter enfrentado em relação a esse assunto. Se você já experimentou fazer uma dieta restritiva e se deu certo. E o que você está achando desse assunto tão leve, tão possível que a gente está vivendo aqui. Então, a gente vai passar para a Camila agora. A Camila fala para a gente como é que a gente está aí, como é que está a empolgação, a energia desse pessoal que está em casa. Inclusive, continuo mandando beijo para todos vocês, tá, gente? E esse programa é feito com muito carinho para você que está em casa. Aproveita! Pri, eu tenho certeza que a gente tem os melhores espectadores de todos. A Gorete, a Socorro e o Leonardo estavam discutindo aqui entre eles e eu dei muita risada. Um beijão para vocês. Tem várias perguntas aqui. Eu já vou ler uma pergunta, mas antes eu só quero mandar alguns beijos. Um beijo para o Rodrigo, que esteve aqui com a gente no primeiro Missão em Ação. Um beijão, Rô. Um beijo para a Carla, para a Euda, para a Débora, para a Gabriela, para a Rose e para todo o pessoal que está assistindo a gente. Não esquece de compartilhar com todo mundo. Pode começar a mandar as histórias, as perguntas que eu vou ler para as gêmeas. E eu também vou contar uma história para as gêmeas, que
eu também, como a Pri, como a maioria das mulheres, tentei fazer muitas dietas e não consegui. Recentemente, eu entrei numa loucura de começar a pesquisar sozinha, entender sozinha algumas dietas como cetogênica, low carb. E eu comecei a fazer isso assim do dia para a noite. Eu comi um monte de besteira, aí do nada eu decidi começar a fazer essas dietas que eu ouvia dizer que perdia muito peso e tal. E o resultado foi que eu emagreci bastante, porém eu quase fiquei doente, assim, eu estraguei a minha saúde. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito antes de fazer, né? Isso acontece bastante. Eu baixou minha imunidade, tive que ir para o hospital, então é uma coisa bem perigosa. E agora eu vou encontrar aqui a pergunta, que teve uma pergunta muito interessante aqui, e eu vou ler para as meninas e vamos dar continuidade, enquanto isso vocês vão mandando as histórias. Deixa eu achar aqui a pergunta. Aqui, ó. Nas sessões de coaching, é possível descobrir os meus sabotadores? Pode voltar aqui. Gente, um grande beijo para vocês que estão aqui participando com a gente. Rodrigo, um grande beijo para você. rd.pinheiro é o Instagram do Rodrigo. Rodrigo, ele tem... A gente tem... No nosso mundo, a gente tem referências, né? Rodrigo, ele é referência para a gente aqui de inteligência emocional. Deu um show aqui quando conheceu o estado de Santa Catarina. Vocês são minhas referências de saúde integral, né? Saúde e emagrecimento. Mandar um grande beijo para Débora. Débora que faz as minhas unhas, tem a esmalteria. Coloca para mim, diretor, a Débora aqui, a Queen Beauty, a esmalteria da Débora, fica na Avenida Tílio Pagani. A Débora é uma pessoa sensacional, você vai lá com ela, você se sente realmente em casa, ela é maravilhosa. Rose, Gabriela, que tem o açaí frutíssima. Daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio, tá? Ontem as meninas do CDL, participaram de um momento bem legal lá no Frutíssimo e a Gabi deu um açaí pra gente. Depois a Camila vai fazer uma hashtag, vai sortear esse açaí, depois ela vai contar também como foi a experiência dela lá no açaí. E continua com a gente, um beijo para vocês. Silvia, um beijo para você. Rose, Socorro Garcia, Boa Vista está nos assistindo também. E agora a gente vai passar para as meninas aqui responder e já entrar nesse assunto, que é um assunto incrível que vocês dominam completamente. Vamos para cima. Então, eu agradeço a pergunta. Né? A pergunta foi se realmente no coaching a gente ajuda a descobrir esses sabotadores. Isso. Eu diria que sim, e esse é o foco principal do trabalho. Né? Como a gente disse, a gente trabalha com a transformação, né, do estilo de vida por meio do autoconhecimento e da transformação da mente. Então, a gente tem ferramentas e tem técnicas para justamente descobrir esses processos de autossabotagem. Então, por exemplo, a gente tem um teste, né, que existem 23 sabotadores do emagrecimento que já foram mapeados por uma nutricionista, que é uma das nossas mentoras, né? E ela foi nutricionista durante 10 anos, e aí durante esses 10 anos ela foi acompanhando pacientes que queriam emagrecer, que queriam transformar o seu corpo, e ela foi observando os padrões mentais, as crenças, as coisas que faziam as pessoas desistirem, e ela desenvolveu um software, então, com esses 23 sabotadores. Então, a gente tem esse teste para ajudar realmente a pessoa a descobrir que crenças limitantes são essas que impedem de a pessoa realmente realizar a mudança que ela deseja, né? Outras ferramentas que a gente usa são muito da questão do autoconhecimento. Então, a gente usa muito o Enneagrama. Né? O Enneagrama é uma ferramenta incrível, milenar de autoconhecimento, para realmente conhecer a sua personalidade, as suas crenças limitantes. Né? Então, assim, a gente sempre costuma dizer que o processo de saúde integral, o coaching, o foco não é emagrecimento e saúde. Né? A gente vai buscar compreender a vida como um todo da pessoa. E automaticamente se autoconhecer. Né? Porque a gente está falando ali, se eu busco, por exemplo, colocar a minha insatisfação e buscar a minha satisfação no alimento, eu preciso descobrir que insatisfação é essa que eu estou sentindo na minha vida que me faz usar a comida como uma muleta emocional. Ou usar a bebida, ou usar o cigarro, enfim. Né? O que está me fazendo me preencher com esses vícios? É alguma insatisfação interna. Então, não adianta eu ficar brigando ali com o comportamento, mandando fazer dieta. Eu preciso descobrir que insatisfação é essa. O que está faltando eu dar para minha alma, para o meu corpo, que dimensão é essa que eu preciso nutrir, né? Que eu estou tentando tapar com alimento ou buscando uma questão externa, né? Então esse é o foco principal do processo de coaching, é justamente observar a nossa mente, analisar o nosso diálogo interno, descobrir essas crenças. E aí o Enneagrama, esse teste dos sabotadores, e aí existem inúmeras outras ferramentas e técnicas que a gente utiliza para despertar esse autoconhecimento. Até, Pri, levantando essa questão do emagrecimento, né, que tu falasse, e vinculado à saúde, que até a Camila comentou, né, de que eu acabei prejudicando a minha saúde, né, com o objetivo de emagrecer. E aí, quando as pessoas chegam no nosso consultório, né, querendo emagrecer,
uma das primeiras coisas que a gente conversa é, peraí, o porquê que você quer ter um corpo diferente do que você tem, né? O que te motiva? E a gente deixa muito claro que isso é super importante, é a gente desmistificar um pouquinho duas questões, né? A primeira delas é que magreza é sinônimo de saúde, não necessariamente, né? E a gente muita gente magra doente. Né, então as pessoas eu quero, então assim, se eu for magra eu vou ser mais saudável. Bom, mas o que eu estou fazendo, né? Que comportamentos que eu estou tendo para essa magreza acima de tudo, né? O nosso objetivo aqui é saúde, né? Se houver gordura em excesso, o teu corpo vai eliminar naturalmente, né? Então, claro que o excesso de gordura, ele hoje já é comprovado que traz muitos malefícios, né? Até riscos de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, né? Como também pessoas magras muitas vezes têm comportamentos que não são saudáveis, né? Então, não é o fato da pessoa estar magra porque ela necessariamente é saudável. Né? Porque às vezes a gente tem algum comportamento que pode ser, saúde não é meramente ausência de doença, né? Então as pessoas, eu não tenho nenhuma doença instalar, então eu sou saudável. Não necessariamente. A doença, a gente pode estar tendo alguns comportamentos, não é necessariamente como uma pedra no sapato, que a gente está com uma pedra no sapato, estou sentindo, a gente tira a pedra e deu. Não. Se alimentar muitas vezes, né, com excesso de açúcares ou comidas muito processadas, às vezes não vão trazer o prejuízo no atual momento, mas vão trazer mais para frente. Né? Então, a primeira coisa é desmistificar. Não, tem que ser magra a todo custo. Não, eu preciso ser saudável. Né? E o emagrecimento, se for o caso, ele vai vir como uma consequência natural. E o outro ponto é desmistificar que as pessoas falam assim, não, eu quero ser magra para me sentir bem comigo mesma. Né? E esse é um outro padrão que a gente desmistifica muito, que magreza não é sinônimo de satisfação consigo mesma. Né? Existem muitas pessoas, né? Estou falando aí diretamente para você que está nos assistindo, né? Se você está com problema, né? Não aceita o seu próprio corpo, tem excesso de peso, existem muitas pessoas magras que se sentem insatisfeitas com seus próprios corpos. Né? Hoje, 80% das mulheres no mundo se sentem insatisfeitas. Modelos que muitas vezes pessoas acham como referência de beleza, se for para perguntar, já foi feita uma pesquisa. Se para perguntar para essas modelos se elas se sentem satisfeitas com elas mesmas, elas dizem que querem emagrecer, que querem mudar o corpo. Né? Então, beleza é um estado de espírito. Né? E satisfação ou insatisfação é algo interno. Né? Então, é a gente trabalhar o autoconhecimento e amor próprio e o emagrecimento, se for o caso, vai vir como consequência. Então, esse assunto é sobre espiritualidade. Né? Vocês trabalham dessa forma com espiritualidade. Eu pude ver essa semana, vocês fizeram um evento, né? Que inclusive, é o próximo, eu quero participar. Eu vi uma rodada de mulheres ali, meditação. E realmente eu acho que deve ser um momento que traz muita clareza para a gente. E a gente consegue viver aquela conversa, aquele amor próprio, né? Esse entendimento todo. Inclusive, vocês têm um projeto, né, gratuito, né, para divulgar o trabalho de vocês para essas pessoas que estão em casa. Então, pode falar para o pessoal que está em casa para acompanhar vocês, como é que... A gente poderia falar aqui o dia todo, né, desse assunto, mas a gente já está nos últimos minutos e eu queria, assim, muito que vocês tivessem a oportunidade de realmente viver e tirar suas dúvidas com vocês em relação a isso. Se a gente não conseguir falar sobre tudo, já queria que vocês deixassem um convite aí para quem está em casa, para acompanhar vocês e como que a gente pode viver aí esse estilo de vida. Quem, né, surgiu interesse em realmente conhecer um pouquinho o nosso trabalho de coaching, a gente oferece uma sessão experimental gratuita, né, tanto presencial, nosso atendimento aqui no Rio Tavares, ali perto do Campeche, né, como por Skype, se você não mora em Florianópolis, também a gente atende online. Né, então, a gente oferece uma sessão experimental gratuita para a gente poder conversar um pouquinho mais e apresentar essa metodologia, essa forma de trabalho. Né. A gente tem as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, Gêmeas Peter, Facebook também, Gêmeas Peter, o site Gêmeas Peter também. Né? Então, fica esse convite. E muito importante, isso que a Luana também estava falando, né? Que é importante, sim, a gente aprender a amar o nosso corpo, mas, acima disso, a gente compreender que a gente é muito mais do que um corpo. Né? Então, quando a gente atrela a nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa autoimagem ao nosso corpo,
né? Talvez não seja isso. Sim, a gente aprender a cuidar bem do nosso corpo, a ter hábitos saudáveis, mas compreender que a gente é muito mais do que isso. E aí passa da questão de a gente perceber o nosso valor, de saber quem que realmente a gente é, né? E aí que a gente começa a desenvolver a questão da autoestima. Como a Luana falou, tem pessoas magras, com corpos ditos como ideais, que não se sentem bem e não têm autoestima, não têm amor próprio. Então, a beleza... A autoestima não está atrelada ao corpo. É uma questão de autoconhecimento, é uma questão que vem da alma mesmo. Né? Então, quem tiver interesse, a gente dá uma sessão experimental gratuita, né? Depois tem os contatos. E também a gente está para lançar agora um workshop, né? Vão ser vagas bem limitadas. Agora, a data não está definida ainda, mas vai ser no próximo mês. Então, a gente vai passar já várias técnicas de como fazer, de como mudar pensamento, tudo. Então, quem tiver interesse, né? Ou manda uma mensagem aí, ou entre em contato com a gente, né? Para até demonstrar interesse para reservar a vaga, porque vai estar bem especial, um workshop bem caprichado que a gente está organizando para vocês. Ai, que maravilha. Gente, para finalizar aqui essa parte, eu queria só fazer uma última pergunta, que foi da Lia Mayra. Ela pergunta qual a relação da magreza com os níveis de colesterol alto, mesmo quando se tem bons hábitos alimentares e prática de atividade física regular. Vocês são profissionais da saúde, né? E a gente vai finalizar com essa pergunta aqui. Então, a questão do colesterol, ela já tem mudado muito, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que não atrelam o colesterol a um problema de saúde, tá? Hoje em dia, não se tem mais usado tanto esse índice como sendo uma coisa negativa para a nossa saúde, tá? Então, não necessariamente o colesterol elevado vai estar atrelado a problemas de saúde. São inúmeros fatores, tá? Então, é bom conversar com o seu médico, né, direitinho, mas muito mais do que a interferência do colesterol na sua saúde é a interferência dos seus hábitos, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? Então, se você está com uma composição corporal adequada, né, não excesso de gordura, né, tem se alimentar de forma saudável e praticar exercício físico e os demais hábitos, cultivando uma inteligência emocional também legal, com certeza isso vai ser um indicativo bem maior do que um colesterol. Às vezes o colesterol não necessariamente ele vai trazer tantos prejuízos. Isso já desmistificou, já é uma crença aí da... Verdade, meninas, muito obrigada, gratidão, realmente. Vocês vão ter que voltar aqui, né? Vocês vão ter que voltar aqui, porque a gente ainda tem muitas coisas para falar. O tempo realmente voou, porque foi um momento extraordinário. Eu queria que eu tenho um parceiro ainda para agradecer. O diretor vai colocar na tela para a gente, é a padaria Bons Sabores, que fica aqui na Pedra Branca, do lado da Salvato Estúdio. Ele tem opções de refeições, de alimentação, está chegando agora. É uma padaria incrível, ali pertinho de vocês, opção de lanche, refeição. E vamos colocar com a Camila agora, que a gente vai se despedir das pessoas. Queremos te agradecer, gente, por passar essa tarde com a gente. Muito obrigada por você fazer desse programa realmente um momento único e exclusivo que é nosso. Agradecer minha parceira Camila, que está me vestindo como sempre hoje aqui com o Garimpom. E um beijo para você que está aqui em casa, que está em casa. Quinta-feira às 17 horas, de novo a gente vai estar aqui com vocês. Camila, manda um beijo pro pessoal aí e desde já eu te agradeço muito por fazer parte desse projeto. Galera, foi um prazer estar com vocês mais uma quinta-feira. Eu amei, o assunto foi incrível, eu estou aqui querendo saber muito mais. Em breve, espero que elas voltem também, vocês estão mandando muitos elogios aqui. Muito obrigada por estar com a gente e até a próxima quinta. Um beijo, gente, muito obrigada, gratidão por vocês. Tem cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop. Rua Prefeito Reinaldo Alves, 1345, Passa 20, Palhoça. WhatsApp 999150822.